Ingredientes para a massa do empadão: margarina culinária, banha, farinha de trigo, sal, leite, ovos. Lembrando que a quantidade dos ingredientes seguirá em apostila via e-mail para você. Preparando a massa. A minha farinha de trigo já está em um bowl, um recipiente à sua escolha. Vou colocar a margarina, vou colocar a banha. Vou mexer agora somente com a ponta dos meus dedos, sem fazer muita pressão, ou seja, sova da massa, porque eu não desejo uma massa elástica, e sim uma massa quebradiça ao paladar. Então, com a ponta dos meus dedos, eu vou trabalhando a banha e a margarina, até que essa farinha e essa gordura se integrem e formem uma estrutura arenosa. A estrutura da minha massa está bem arenosa. Olha como ela se solta. Agora eu vou adicionar o sal, vou adicionar o leite e vou adicionar os meus ovos ligeiramente batidos, porque eles se integram melhor à massa. E vou misturar até obter uma massa compacta, que depois, muito cuidado, não façam sova nessa massa. É somente para integrar todos os elementos. Minha massa está toda agrupada, os elementos. Eu posso colocar em uma bancada e verificar se ela está realmente homogênea e bem compacta. Nossa massa está envolta em filme plástico e agora deverá descansar em geladeira 30 minutos para que possamos armar o nosso empadão. Preparando o frango para o cozimento. Ingredientes: peito de frango, vinagre, azeite, colorau, cravo, canela, açafrão, alho, temperos verdes, cebolinha, salsinha, manjericão,
tomate, cebola, sal grosso, Ajinomoto, mix de pimentas. Para uma boa asepsia do frango, antes que ele entre no processo de cozimento, nós lavamos muito bem, colocamos o nosso vinagre, deixamos 5 minutos e novamente lavamos o nosso frango. Desta forma, o resultado de sabor será muito melhor. Colocando o nosso frango para o cozimento, vamos colocar em nossa panela o azeite. Lembrando, nosso fogo ainda não foi ligado. O frango, peito de frango sem pele, já feita a asepsia, tudo perfeito. Nosso colorau, cravo e canela, açafrão, são especiarias que dão um toque maravilhoso. Nosso alho, que pode estar bem lavado e somente amassado, e podem observar, ele está com a casca. Vamos agora nos nossos temperos verdes, depositando a nossa salsinha, cebolinha, manjericão, cenoura, saboriza, auxilia para retirar a acidez, tomates, nossa cebola, sal, cuidando para não colocar em excesso, porque depois teremos o tempero de apoio, Ajinomoto e nossa pimenta. Cuidado com pimentas que são compradas moídas. O melhor é que vocês moam a pimenta no momento da utilização, é mais saudável. Não se assustem. Agora vamos ligar o nosso fogo. Água, nem pensar. O cozimento do frango ideal é que todos esses elementos que estão aqui, mais o frango, vão soltando a sua umidade e ele entra no processo de cozimento. Caso durante o cozimento não seja suficiente esses líquidos, aí sim colocaremos água sempre fervente, pois já teremos dentro da nossa panela um produto que tem calor. Agora iremos tapar a nossa panela, colocar o nosso fogo no mínimo e observarmos até o cozimento. Faça aí, eu faço aqui e vamos acompanhando esse cozimento. Nosso frango está com 15 minutos de cozimento, sem mexer, somente com a água dos legumes e a água do próprio frango. Vejam como a panela está bem caramelizada. Agora sim, iremos desvirar o nosso frango e depositar água que deve estar fervente. Até a metade do frango e vamos deixá-lo cozinhar
Se necessário, acrescentar mais água durante o cozimento para que fique ideal. Então, o nosso peito de frango agora vai para a fase final do cozimento. Nosso peito de frango cozinhou por 50 minutos, porém preste atenção em sua casa, porque depende da espessura da panela, da intensidade do fogo. Ao espetar o garfo, se você consegue fazer esse movimento com facilidade, o seu frango já estará cozido. Agora iremos proceder com a preparação do recheio. Ingredientes para o recheio do empadão: cebola, água, azeite, colorau, tomate, frango cozido, milho verde, azeitonas, tempero pronto, sal, Ajinomoto, mostarda, queijo ralado, mix, pimenta, leite, farinha de trigo, cheiro verde, requeijão. Preparando o nosso recheio, vamos levar ao fogo primeiramente a cebola e a água. Vamos ligar o nosso fogo e deixar até que toda essa água evapore. Nossa cebola já reduziu, a água da nossa cebola já reduziu totalmente, já secou. Vamos colocar agora o nosso azeite e o nosso colorau e deixar até que a nossa cebola fique dourada. Não deixe que a cebola queime, é para ficar bem dourada. Estruturas de tempero, quando elas ganham um sabor de queimado, não ficam muito agradáveis ao resultado final da receita e, consequentemente, prejudicando o paladar. Lembrando que toda a quantidade de produtos usados em nossa receita segue em apostila via e-mail, especialmente com dicas da Castellani para você. Nossa cebola está super refogada, o aroma está maravilhoso. Vamos depositar o nosso tomate. Continuando o nosso refogado, nosso frango já refogou um pouco, agora iremos adicionar milho verde, azeitonas, tempero pronto,
mas muito cuidado com a quantidade. Aginomoto. Mostarda. Por isso que eu digo, muito cuidado com o sal, porque nós temos muitos elementos nesse frango que já contém alta quantidade de sal. Queijo ralado e nada mais, nada menos do que um delicioso mix de pimenta moído na hora. Vamos mexer o nosso refogado. Muito cuidado quando vocês param para colocar os elementos na panela, para que não queime o fundo. Mantenham o fogo médio baixo. Ou então vão fazendo a cada adição, dê uma mexidinha. Nosso refogado está com um perfume incrível. Quando vocês estiverem fazendo o de vocês, com certeza estarão muito contentes com o resultado. Refogado pronto, vamos adicionar o nosso leite, que vai dar a cremosidade para o meu empadão. Tão logo esse leite abra fervura, eu já vou depositar o meu espessante, que nesse caso é a minha farinha de trigo. E essa farinha vai fazer com que esse leite que está líquido fique bem cremoso. Vejam como já está pronto. Está bem cremoso o resultado do nosso creme. Vamos desligar o fogo, vamos adicionar o cheiro verde. Lembrando, é uma quantidade que vocês desejam. Cada um deve colocar a gosto o cheiro verde. Caso não gostem, basta retirá-lo da receita. Nosso recheio está pronto. Vamos agora deixar com que esse recheio esfrie totalmente para finalizarmos o nosso empadão. Nossa massa já está resfriada, então vamos agora abri-la para continuarmos na montagem do nosso empadão. Eu vou abrir a minha massa sobre uma estrutura siliconada que não dá aderência. Mas vocês podem também utilizar saquinhos específicos, mas vocês podem utilizar também saquinhos específicos para alimentos e abrir a massa entre essas estruturas. Caso você não queira nenhum desses dois procedimentos, polvilhe farinha de trigo ao abrir a sua massa na bancada para que ela não tenha aderência. Então vocês irão colocar uma estrutura plástica, massa, e a outra estrutura plástica por cima e vão deslizando o rolo até que vocês consigam abrir toda a massa. Desta maneira, nós não teremos aderência, não necessitamos adicionar mais farinha. Você trabalha aí e eu trabalho aqui. Peguem a forma que vocês vão utilizar para o empadão. No caso de empadão,
o ideal são as formas com fundo removível, para que vocês tenham facilidade para retirar o seu empadão depois de pronto. Vocês vão medir essa distância e essa altura. Essa altura 2 vezes, porque eu tenho 2 lados. E essa distância, e abram a massa de vocês. Com uma faca ou com algum cortador, vocês podem já deixar a massa mais aparada. Fica mais fácil removê-la sobre a forma. E agora sim, vamos acertá-la na nossa assadeira. Vamos acertando até que toda a massa atinja a base superior. A massa tem que alcançar toda a base superior. Vamos acertando no fundo. Pressionamos com os nossos dedos para que ela faça toda a lateral, sem que fique ar nas voltas. E vamos trazendo a nossa massa todinha para a parte superior. Feito isso, vamos colocar o nosso recheio. Nossa massa já está toda depositada na assadeira. Agora vamos colocar o recheio, que deve estar frio. Não podemos colocar recheio quente sobre a massa. E desta maneira eu vou colocar o meu recheio. Eu trabalho aqui e você trabalha aí. Trabalhamos juntos. Nosso empadão já está recheado. Agora vamos colocar o requeijão sobre o frango. Espalhamos bem e vamos abrir a massa para cobrir o nosso empadão. Nosso empadão está finalizado com massa, recheio e requeijão. Da mesma maneira que eu abri a massa para fazermos a lateral da forma, eu abri a massa para cobrirmos o nosso empadão, deixando o diâmetro da forma com um pouquinho de excedente. Agora nós vamos trazer a massa e colocar sobre o nosso empadão. E retirar o plástico ou a folha siliconada, o material que vocês estiverem trabalhando. Não puxem a massa para fora, levem a massa para dentro, para que no momento que o nosso empadão asse, ele não rompa, onde vai existir a união entre a massa que já está na forma e esse círculo que nós colocamos para vedar o nosso empadão. E vamos pressionando com o dedo. Você trabalhando aí e eu trabalhando aqui. Eu já pressionei bem com os meus dedos e a massa, tanto a que estava na forma quanto a que foi superior, estão bem unidas. Com um cortador ou com uma faca, cortem toda essa massa excedente. Essa massa excedente nós vamos utilizar para fazer uma decoração. Lembrando que muitas vezes pode não haver essa sobra de massa se você abrir um pouquinho mais grossa do que eu abri. E não existe forma correta para isso. É a gosto. Existem pessoas que gostam do empadão com a massa mais fininha e existem pessoas que ao paladar preferem
preferem a massa um pouco mais espessa. Cuidado ao cortar para não retirar pedaços do recheio. É para cortar somente onde vocês pressionaram com o dedo. Acertem bem e vamos abrir a massa e fazer tirinhas para uma decoração. Abri massa novamente, eu vou cortar com um cortador em tirinhas, mas você pode fazer isso com uma faquinha. Dessa maneira eu obtenho tirinhas e com o cortador para folha também vou cortar folhinhas para fazer um acabamento no meu empadão. Você trabalhando aí, eu trabalhando aqui e vamos seguindo juntos. Vamos colocar tirinhas. Isso vai da criatividade de cada um. Cada um vai trabalhar da maneira que achar mais interessante. Com certeza aí você já está com ideias maravilhosas para dispor as tirinhas de outra maneira e confeccionar de outra maneira, sempre criativo. Lembrando, quanto mais lindo aos olhos, o paladar fica mais aguçado para dar uma mordida depois. Mas não adianta também coisas muito lindas sem que não tenha ao paladar uma delícia a cada mordida. Vejam? E agora na lateral eu vou colocar algumas folhinhas. Lembrando, eu trabalhando aqui e você trabalhando aí. O empadão já está pronto. Vamos colocá-lo na geladeira por aproximadamente 20 minutos ou até 45 minutos, pelo menos, para que nossa massa volte a firmar, porque nós trabalhamos com ela, então ela está quente. Em seguida, passaremos um ovo batido, vamos pincelar para levarmos ao forno. Nosso empadão ficou refrigerado por 30 minutos. Agora eu tenho aqui um ovo inteiro, bem batido. Eu vou pincelar por todo o empadão para que ele fique com uma característica na superfície bem dourada e vou levá-lo ao forno. Atentos, pré-aquecido. Pincele bem, não deixe excessos entre esses espaços que tem a nossa decoração, porque senão depois não fica muito bonito, parece que ficou uma quantidade de ovo excessiva naquele lugar. Empadão pincelado, forno. Nosso empadão está assado. Em nosso caso, o nosso forno esteve o tempo constante a 180 graus por 50 minutos. Porém, forno é uma questão bastante relativa. Faça os seus testes, porque pode muitas vezes dar diferença entre 5 ou 10 minutos de forno para forno. Uma dica para o momento de vocês desenformarem o empadão. Procurem alguma base para que vocês possam colocar no fundo. Coloquem o empadão de vocês sobre essa base e vão deslizando com cuidado. Se preciso for, passem uma faca bem fininha na lateral. Para a retirada da forma. E desta maneira, colocamos em um prato de serviço para maior elegância e para que vocês possam servi-lo.
Empadão pronto, assado, desenformado e preparado para ser servido. Mais um grande faça e venda da gastronomia Castellani para você. Muito sucesso e um grande abraço do Grupo Castellani.